Boa noite. Estou mais uma semana aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para a vida de vocês. A palavra se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. E a palavra diz o seguinte: na verdade, eu quero trazer um tema para essa mensagem. As ondas grandes e as tempestades não irão nos amedrontar. E o versículo 35 diz o seguinte: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Indagou seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Por que eu trouxe esse tema? Estamos vivendo um momento, de tempestade, um momento de vento forte, e nesse momento uma coisa que me intriga nesse texto é que todos aqueles homens que estavam ali com Jesus eram pescadores. Se vocês observarem, o livro de Lucas, o capítulo 5, quando Jesus chamou eles, eles estavam com barcos, tinham pescado a noite toda. Então eram homens que já estavam acostumados com algumas adversidades do mar e da própria natureza. E assim como nós estamos acostumados com algumas adversidades, com alguns momentos difíceis, mas momento difícil esse que é a pandemia, que sempre eu tenho trazido, mensagens com relação a esse tema, esse momento que estamos vivendo. Nós nos encontramos com os discípulos ali, mesmo tendo experiência com momentos difíceis, mesmo passando por dificuldades, mesmo estando à noite, vendo ventos fortes, ondas gigantes, mar revolto, mas temos que crer que existe um Deus que faz com que a tempestade pare, que a tempestade cesse, que o mar se acalme. E assim como Jesus estava ali dormindo na popa do barco, muitos têm dito, cadê o nosso Deus agora? Onde está o nosso Deus? Realmente ele pode estar na popa, ele pode estar na popa do barco. E aí você diz: mas muitas vezes nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos, e esse Deus não dá sinal nenhum com relação a essa pandemia que nós estamos vivendo. Mas é interessante, que ele estava na polpa do barco, e talvez só ele estava ali, talvez os discípulos todos no outro lado do barco, e Jesus de alguma forma querendo equilibrar, o seu peso, o seu senhorio, na polpa, dormindo ali, para mostrar aos discípulos que mesmo ele estando distante, mesmo ele estando de um lado que talvez fosse desfavorável, porque tinha mais pessoas de um lado do que outro, mas aquele barco já estava cheio d'água, e os discípulos acordaram o mestre, perguntando a ele se ele ia deixar que tudo aquilo acontecesse, que eles morressem. E muitas pessoas têm se perguntado: Senhor, quando esse caos vai acabar? Quando tudo isso vai cessar? Quando vão descobrir uma vacina? Quando vão descobrir um remédio? O Senhor pode estar dormindo, mas dormindo para alguns, porque a Bíblia mesmo fala que o guarda de Israel não dorme. O Senhor pode estar em silêncio,
o Senhor pode estar calado, mas o Senhor tem visto que eu, você, todos os profissionais da saúde, todos os profissionais que são linha de frente em meio a essa pandemia, têm passado com tudo isso. E no momento certo, não vai ser preciso, né, que a gente desperte ele. Talvez seja até necessário que através de oração, de clamor, de busca, nós acordemos o Mestre. Mas no momento certo, devido à sua soberania, à sua onipotência, à sua onisciência, o Senhor irá livrar a minha e a sua vida de todo esse caos. Então descanse o seu coração, vamos confiar, né? Somos servos de Deus, né? Somos pessoas que somos contritas, né? Somos tementes ao Todo-Poderoso, aquele que faz o mar se acalmar, a tempestade cessar, e Deus vai se levantar a nosso favor. Jó disse que, né, nos seus desabafos, ele falou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará para julgar a terra. E assim, de forma profética, eu sei que o seu Redentor vive e ele irá se levantar para julgar a terra, para acalmar o mar, para fazer com que o vento se acalme, porque ele é um Deus de verdade. A palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Já disse em outras ministrações que existe a vontade permissiva de Deus, né? Mas vamos confiar na vontade soberana do Pai, né? Do Pai das luzes, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, do leão da tribo de Judá, da rosa de Saron, do grande El Shaddai, da brilhante estrela da manhã, daquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o médico dos médicos, o Senhor dos exércitos. É nesse Deus que vamos confiar, e no final de tudo isso, vamos estar ilesos dessa tempestade e desse mar revolto, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.